gente está vivendo tempos bastante turbulentos no país e muitos chegam até mim se questionando, né? Até que ponto que eu tenho controle sobre o meu destino, até que ponto que eu não estou à mercê das coisas que acontecem, né? Por que não dá certo a minha advocacia? É culpa de quem? A gente sempre vai tentar encontrar alguma justificativa para compreender o porquê que eventualmente a gente não atinge determinado tipo de meta pessoal ou, enfim, aquilo que a gente sonhou no início da nossa carreira. Mas eu digo para vocês que essa frase ela é muito real. Destino não é sorte, destino é escolha. Muitas vezes a gente acaba por escolher errado e isso se acumula de alguma maneira e a gente acaba se perdendo e ficando um pouco realmente sem foco para aquilo que a gente gostaria de atingir. Faz sentido para vocês? Então, aqui, o convite que eu vou fazer para vocês hoje, nós vamos falar sobre 10 passos que eu sugiro que a gente dê em qualquer momento da carreira, não só para quem está começando, mas para quem já está caminhando, porque a vida sempre começa hoje, né? O que aconteceu ontem não tem mais sentido. O hoje é que eu tenho a oportunidade de fazer. Então, se eu tiver 30 anos de advocacia, ou 10 meses, ou 1 mês de OAB, eu estou começando, a gente está sempre começando. Então, esse é o convite que eu quero deixar para vocês hoje, para a gente começar a conquistar o sonho. Quem assiste Suits aqui? Ai, vários. E quando a gente assiste Suits, a gente começa a sonhar um pouco, porque é um escritório, pelo menos na ficção ideal, com causas interessantes, num lugar bacana, com briga de sócio ali o tempo todo. Enfim, a gente começa a olhar, e quem não assiste, eu recomendo que assistam. Vão para o Netflix, não estou fazendo propaganda, mas é só lá que tem. Vão para o Netflix e comecem a assistir Suits com um olhar de aluno, com um olhar de o que eles podem me dar de diferente aqui, o que eu posso trazer dessa realidade que não tem muito a ver com a minha, para o meu escritório. E aí vem um sonho Suits, né? Quando eu assisto Suits, a percepção que eu tenho de sonho ali é que eu gostaria de ser escolhido, como o Mike Ross foi ali, apesar de, enfim, meio confusa aquela escolha inicial dele, tem alguns probleminhas que eu não vou fazer spoiler aqui, mas, enfim, né? Quem assiste sabe do que eu estou falando. A gente também quer ser desafiado, né? O Harvey Specter tem vários desafios que ele tem que assumir, e que bacana ter aquela advocacia bem enérgica, bem motivante ali para ele, né? Lidar com clientes incríveis, sejam eles os mais problemáticos possível, porque é isso que a gente precisa nas nossas mesas, né? De cliente problemático, cliente fácil não tem graça. Enfim, a gente quer ganhar dinheiro rápido, um carrão, roupas bacanas, um apartamento, né? Esses sonhos mais palpáveis aí, mais mundanos, vamos chamar assim, né? Eu quero ser um gênio, né? Eu quero logo ser reconhecido por uma capacidade técnica que eu tenha ou que eu desenvolva. Enfim, esse é um sonho Suits, né? Que parece tão distante da realidade, parece tão longe, parece realmente tão ficção, né? E eu digo para vocês que pode ser que sim, mas pode ser que não também. Porque tudo vai depender do que eu fizer entre o que eu sou hoje e o que eu quero. Esse é o grande mote do planejamento. O planejamento sou eu traçar de que maneira eu vou sair daqui, de cima desse palco, e ir até ali atrás. Com certeza que se eu for em linha reta, eu vou me machucar, porque é alto isso aqui, eu estou de salto, eu não vou conseguir, enfim, atravessar de maneira segura e atingir o meu objetivo, que é chegar lá atrás. Talvez eu tenha que fazer alguns desvios, descer uma escada, passar por aqui. Planejar é isso. Ao invés de eu sair fazendo o que a maioria de nós faz, e aí eu não chego.
eu não atinjo. Por quê? Porque eu tropeço no meio do caminho. Eu erro o caminho. Eu fico perdido se não tiver luz, eu fico perdido se não tiver bússola. Então, o planejamento ele vai me dar exatamente a necessidade de enfrentar tempos turbulentos como o que a gente vive todos os dias, e não é uma coisa de momento. Todos os momentos são turbulentos, porque ora a turbulência vai estar do lado de fora, ora a turbulência vai estar do lado de dentro, comigo. Na minha vida, a vida é isso. A vida são turbulências cíclicas. Eu tenho que entender que o mar de rosas não existe. Então relaxa e aprende a conviver com a turbulência. Mas para isso eu preciso ter força dentro de mim. Eu preciso ter comportamento empreendedor. Eu não posso ter muitos medos. Eu tenho que romper isso dentro de mim. Eu tenho que ter também uma disciplina para muito estudo. O Brasil talvez seja um dos países que mais se modificam leis, mais coisas acontecem todos os dias. Quem tem mais de 30 anos de advocacia aqui vai poder dizer para mim se isso é verdade ou não. Então, eu preciso continuar estudando, eu preciso ser disciplinado. Eu preciso também ter criatividade, porque se eu ficar só copiando, não vai dar certo. Eu não vou me destacar, eu vou ter que ter coragem de criar, de acreditar no que eu sei, de correr o risco, se preparando, mas correr o risco de acertar ou errar, né? Também ter resiliência, nem tudo vai dar certo da primeira vez. A gente vai errar. Eu tenho que aprender com o meu erro, entender o que eu não posso fazer a partir da minha experiência. Então, isso tudo é muito importante para a gente atravessar essas fases da nossa carreira, da nossa vida profissional, dentro dos pequenos ou médios escritórios, de maneira que a gente entenda que é um processo. Nunca vai estar tudo pronto. Eu vou aprontando as coisas na medida em que eu executo, mas eu preciso executar. Eu preciso ter atitude positiva. Se eu só pensar que vai dar tudo errado, com certeza vai dar tudo errado. Então, eu preciso dominar a minha mente. Eu não posso ter... Eu tive uma professora que falava assim, você tem que ter palavras impecáveis, pensamentos impecáveis. O que é isso? Eu não posso trazer lixo para o meu cérebro. Eu não posso dizer para ele, convencê-lo que ele não pode, que ele não vai dar conta, que ele não vai fazer, que isso não vai dar certo. Isso tudo é lixo que eu ponho para dentro da minha cabeça. Então, eu preciso me manter numa atitude positiva diariamente, mesmo com a maior turbulência que seja do lado de fora. Isso é um segredo para contar para vocês. Humildade e trabalho duro também é o que vai fazer parte das nossas vidas todos os dias. Eu não conheço uma pessoa bem-sucedida que não trabalhe muito. Não existe a sorte. Como eu disse, né? Destino não é sorte. Destino é um pacote de escolhas. E essas escolhas é que são realmente fundamentais para nós. Aí a gente começa realmente, compreendendo isso, a pensar em planejamento, para buscar o quê? Satisfação profissional. Cada um de vocês aqui vai definir o que é isso. Não vou ter uma definição igual, a não ser que um copie o outro. Mas se a gente olhar lá para o silêncio do nosso íntimo, a gente vai saber que satisfação profissional para cada um vai significar coisas diferentes. Pensar em estilo de vida, o que faz sentido para mim, quais são os meus desejos, como é que vai ser a minha remuneração, como é que eu compreendo o meu valor, como é que eu olho para mim e enxergo meus pontos fortes e fracos, como é que eu desenvolvo uma liderança carismática, não uma liderança agressiva. Se eu quero ter equipe, eu tenho que ter carisma com as pessoas, eu tenho que ter gentileza com as pessoas, eu tenho que saber ouvir as pessoas. Se eu quiser ter cliente, é a mesma coisa. Não adianta eu ser marrento, né? Eu tenho que ter outros tipos de capacidade. Eu tenho, sendo jovem, eu tenho que superar a barreira da inexperiência, a falta do cabelo branco. E eu faço isso como, gente? Estudando muito.
e me colocando a serviço, me colocando pronto para, através de um trabalho, aprender mais. Enfim, na medida em que o tempo passa, eu vou conquistando um diferencial. Que diferencial? Não sei, cada um de vocês vai ter um. Mas é preciso pensar nisso. Se eu simplesmente me formo e saio fazendo, eu não dou tempo para entender o que eu quero, o universo ele vai me dar várias coisas. E vai me dar coisas que eu não pedi. Mais problemas, mais dificuldade, menos alegria naquilo que eu faço. Enfim, alguns passos para vocês. Primeiro, vamos analisar os mercados, pensar pragmaticamente como é que está o ambiente externo aqui na nossa região, o que tem de oportunidades para a gente analisar, mercado jurídico dos próximos anos. Alguém duvida que a tecnologia vai dominar a nossa profissão? Eu não tenho a menor dúvida. E quanto mais eu atrasar a minha qualificação tecnológica, a minha cultura digital, a forma de eu lidar com essas coisas, mais eu vou atrasar o meu escritório, a minha carreira, porque eu vou ficando num mundo que não conversa mais comigo. Pelo menos não da forma como eu aprendi. Os segmentos para atuar, enfim, o que a gente tem aqui em volta? É o quê? Empresas para indústria automotiva, agronegócio. O que nós temos aqui para a gente se especializar, né? Que serviços eu tenho para oferecer? Não existe só o contencioso. O que eu posso criar no consultivo? Que tipo de valor eu posso agregar para o meu cliente? Que tipo de áreas do direito parecem mais promissoras para cá? Eu tenho que fazer essa análise. Não existe uma regra, não existe uma receita de bolo. Porque o Brasil é muito grande e a gente tem que entender que as coisas hoje não estão restritas à nossa cidade, ou ao nosso estado, ou à nossa pequena região. Não existe barreira para o conhecimento. Tá? Mas eu preciso analisar isso. E ter uma visão Google Maps, que é a capacidade de ver o micro, quando eu faço um zoom profundo lá no chão, e vejo com riqueza de detalhes todos os trabalhos que estão correndo prazo na minha mesa, mas eu também preciso subir num balão e olhar as coisas um pouco mais, com uma certa distância, para eu poder comparar coisas comparáveis, para eu entender que uma área é melhor que a outra, porque entender que a minha equipe tem 3, 4 pessoas e que eu quero olhá-las de longe para ver as diferenças entre as pessoas, as capacidades, os talentos, os defeitos, os problemas. Então, eu só consigo fazer isso desapaixonadamente se eu subir nesse balão. Essa é a minha ideia da visão Google Maps aí, para trazer para vocês. O segundo passo é a gente analisar no que a gente realmente é bom, sem passar a mão na nossa cabeça. Olha para você e pensa nas tuas forças, nos teus talentos, nas tuas habilidades. Mas pensa também quais são as deficiências. É muito bom a gente ouvir feedback de quem a gente confia. Peça para alguém. Vê um professor, um mentor, alguém que você tem em confiança, e fala, me dá um feedback de mim, aonde você acha que eu posso melhorar? Ouça isso com olhos de quem está olhando para uma pepita de ouro. Porque quanto mais cedo eu souber do que eu tenho de pontos fracos, mais rápido eu vou correr atrás. Porque ponto fraco é para fazer melhoria. Não é para simplesmente falar, eu nasci assim, agora eu vou morrer assim. Não. A gente pode, mudar. O que pode, dentro desses comportamentos positivos e negativos, o que pode me influenciar para o bem e para o mal? E eu sou a única pessoa responsável por isso. Eu sou a única pessoa que posso alterar um comportamento meu, se eu quiser e se eu souber quais são. Então, pensem nisso. Terceiro passo. Qual a sua visão de carreira? O que você quer para o futuro? Daqui 3 a 5 anos, eu sei que é difícil fazer previsão para mais do que isso.
apesar de ser muito bom, se esforçar nesse sentido. Aonde você quer estar daqui 10 anos? Põe aí, faz uma conta da tua idade. Se tem 25, vai ter 35. O que isso significa em termos de vida? Vai ser a mesma? Vai ser diferente? Vai estar casado? Vai estar morando aonde? Como que você enxerga esse futuro? Destino é a gente que constrói. Não é algo que fica à mercê, enfim, do nada, né? A construção é minha. Ouse na escolha das palavras. O que você quer ser? Lara, eu gostaria de ser o melhor advogado na área previdenciária aqui da região. Mas me parece tanta ousadia falar que eu quero ser o melhor, porque a visão é tua. Você ainda não é, mas você desejar isso e trabalhar nesse sentido é plenamente viável e legítimo. Por quê? Porque a gente está querendo subir a régua. Imagina eu perguntar para a pessoa, qual que é o teu sonho? Meu sonho é ser um advogado medíocre, porque eu tenho medinho de falar que eu quero ser o melhor. Quem contrata essa pessoa? Fala sério. Não dá. Enfim, e aí escreva isso. É teu, não é para mostrar para ninguém, não precisa mostrar para ninguém. Escreva qual é a tua visão de carreira. Eu quero ser assim, assado, eu já quero ter estudado isso, eu quero ser isso, eu quero falar tantas línguas, eu quero... O que você quer? É a tua vontade. Quarto passo. Uma vez analisado teus pontos fortes, suas oportunidades, tua visão de carreira, coloca qual que é a tua missão. Para que você está nesse mundo sendo advogado em Criciúma ou em qualquer cidade que seja? Que problemas do mundo você veio resolver? Qual que é a tua missão profissional? O que te toca? O que te dá paixão? O que faz você pensar que você não está trabalhando? Em que momento que você não vai estar trabalhando, apesar de alguém estar te pagando? É esse sentimento que é a missão. Quando a gente encontra isso, eu posso dizer para vocês que vira uma chave dentro de nós. E a gente começa a fazer sentido. A gente não é advogado para ganhar dinheiro, isso é consequência. A gente não é advogado para cumprir prazo, isso faz parte. A gente não é advogado para lutar pelos interesses dos nossos clientes, isso faz parte. Mas eu preciso ter o que me move, qual é realmente a paixão da minha vida. Porque ela vai nos acompanhar por toda a nossa existência. E a pior coisa que pode existir é eu não ser apaixonado pelo que eu faço. É muito chato. É muito triste. É você carregar um peso todos os dias, porque não era bem aquilo que eu queria, não era bem aquilo que eu sonhava. Então, por favor, o convite está feito. Vai fazer o que te dá a felicidade. Porque, com certeza, tudo que eu fizer feliz vai me dar resultado. Com certeza. Tá? Já vi N situações onde o foco não estava no dinheiro, estava no fazer. E aí tudo vem em bastante volume. É muito louco isso, mas é real. Quinto passo. Nossos valores. A gente está vivendo hoje uma crise de valores no Brasil, onde muitas coisas se tornaram normais. E na psicologia se diz que é uma doença. Quando coisas que não eram para ser se tornam normais, a gente está diante de normose. É uma debilidade. É um problema que a gente tem que lidar. Então, hoje a gente está com crise de valor no país. Eu tenho que pensar efetivamente quais são os meus valores e princípios, do que eu não abro mão. Mesmo perdendo. O valor é isso, é aquele que te coloca diante de uma situação onde você vai optar o valor e não vai optar fazer algo que vai te machucar internamente. Porque a gente precisa dormir, sabiam? A gente precisa deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. É isso que faz o dia seguinte ser melhor. Se a gente rompe com esse código interno, o nosso auto-compliance, eu até inventei isso, um auto-compliance, eu tenho que fazer o meu compliance.
Eu tenho que cuidar do meu comportamento, onde eu coloco o meu sim, onde eu coloco o meu não. Tá? Então, é fundamental a gente ter essa clareza. Isso vai nos acompanhar durante toda a vida, porque valores a gente não aprende na faculdade. A gente traz de casa, a gente traz de nós, a gente traz dentro da essência do ser. E quando eu estou falando de escritório de advocacia, é uma soma de pessoas. E essa soma de pessoas precisam ter valores alinhados, senão vai dar problema. Porque se eu tenho um advogado muito ético dentro do escritório e outro que relativiza a ética, eles vão brigar em algum momento. Um não vai aceitar o que o outro faz. Um vai achar que o outro é bobo demais e não está... Compreendem isso? Então, nós como gestores de escritório, a gente precisa estar atento a como são os valores das pessoas. Porque eu preciso de uma equipe unida, eu preciso de uma equipe que está trabalhando coesamente para que a gente consiga entregar para o cliente aquilo que a gente prometeu. E sozinhos nós não vamos conseguir. Sozinhos nós temos o grande problema da limitação de tempo. Todos nós aqui nessa sala temos 24 horas por dia. Não tem alguns aqui com 25, com 30. Não, 24. Então, eu preciso usar essas 24 horas da melhor maneira possível. Se eu tiver pessoas que não se adequam entre si por conta dessa liga chamada valores, eu vou estar perdendo tempo, vou estar perdendo resultado, vou estar perdendo uma série de coisas. Isso não é um romantismo, não. Tá? 6º passo. Aí sim. Agora eu começo a colocar as coisas, já fiz a minha análise, vamos ver quais são os meus objetivos para os próximos tempos, né? Então, eu preciso pensar em 4 coisas dentro do escritório. Sob a perspectiva pessoal, a equipe. Como essa equipe cresce, como eu atraio as pessoas, que tipo de advogados eu quero ter no grupo, o que vai fazer sentido para mim diante de tudo que eu vi antes. Segundo, a perspectiva dos clientes. O que eu quero em relação aos meus clientes? Como eu quero me comunicar com eles? Como eu quero que eles se conectem ao meu escritório? Qual é o grau de relação que a gente vai ter? Terceiro, a perspectiva do trabalho em si. Como o trabalho jurídico é desenvolvido? Desde a hora de uma publicação, como é que eu coloco ela no sistema? Quais são os nossos prazos internos? Quem vai fazer? Quem vai revisar? Como a gente termina isso e como que a gente arquiva isso? Como é esse fluxo, esse caminho? O que eu quero dele? Em termos de eficiência, em termos de, enfim, de qualidade, de produtividade. Eu tenho que analisar os meus objetivos com base nisso. E, por fim, a perspectiva financeira. Quais são os objetivos de ordem financeira do meu escritório? Meu orçamento de receita para o ano que vem, então, as minhas metas de faturamento, como é que eu vou buscar, enfim. Quais são as minhas metas e o meu orçamento de despesa? O que eu vou fazer com uma sobra de dinheiro? Vou deixar um fundo de reserva? Não vou? E como que eu distribuo o lucro? São essas 4 contas aí. Que eu preciso ter clareza e combinar a regra com os russos. Tá? 7º passo. Feito isso, a gente tem uma ferramenta que nós desenvolvemos adaptando o Canvas do Osterwalder, que é muito utilizado para as startups. A gente trouxe para o mundo jurídico. Então, depois disso tudo feito, eu vou pegar um Canvas. Se vocês mandarem um e-mail para leticia@estrategianaadvocacia.com.br, ela manda para vocês a imagem do Canvas para vocês imprimirem em tamanho gigante, um A0, pregar na parede do escritório e começar a colocar ali o desenho do teu escritório. Ali no meio a gente vai ter... pena que não tem um... Ali no meio eu tenho o espírito, os diferenciais e o modelo de negócio do escritório. No canto de lá, tudo relacionado a clientes, qual o mercado jurídico, quais são os produtos e serviços que eu ofereço para esse mercado, quais são os segmentos dos clientes que eu atuo,
como eu me relaciono com o cliente e quais são as ações de marketing jurídico que nós vamos fazer. Do lado de cá está a operação. O que eu preciso em termos de equipe? Quem são os meus parceiros? Quais são as atividades-chave do meu escritório? Quais são as ações estratégicas que a gente faz? E quais são os recursos? E aqui embaixo o financeiro. Qual a minha estrutura de custo? E como eu faço receita vir para o escritório? A lógica do Canvas é que cliente gera receita, operação gera despesa. E eu tenho uma espinha dorsal, que são os meus grandes objetivos, para me nortear e fazer tudo isso fazer sentido. Usem post-its coloridos, coloquem suas ideias aí, mas é importantíssimo eu visualizar o que é o meu escritório, porque eu vou modificando isso na medida em que o tempo passa. Tá? Então, vou repetir, leticia@estrategianaadvocacia.com.br. Tá? 8º passo. Feito aquilo, a gente vai trazer os objetivos em metas. Então, vamos dizer que vocês queiram, na meta de pessoas, por exemplo, na perspectiva de pessoas, ter uma equipe unida. Isso é um objetivo. Eu quero ter uma equipe unida, eu quero ter uma equipe que se conecta. Metas para fazer isso. Então nós precisamos fazer essas equipes se conversarem. Vamos fazer um happy hour por semana. Ou vamos fazer reuniões de trabalho onde um ajuda o outro. Eu tenho que criar ações para realizar aquele meu objetivo. Tá? Não tenho tempo para explicar tanto para vocês, a plaquinha já subiu ali, mas a ideia é que a gente traga esses objetivos maiores em metas. Em meta tem que ter nome, sobrenome, CPF, ela tem que ser clara do que é que eu estou falando. É meta de faturamento? É quanto por mês? Quanto por ano? Tá? E assim por diante. Sempre tarefas bem distribuídas no tempo. Eu pego aqueles 3 anos que eu estou fazendo o planejamento e fatio ele em curto, médio e longo prazo. E aí eu vou distribuindo no tempo para eu ter um norte de cronograma. E o número mágico é 3, não mais que 3 objetivos por período, tá? Senão não dá certo. É muita coisa. 9º passo. Vamos? Execução, né? Execução é o principal. Eu preciso fazer esse salto. Eu preciso fazer com que a gente realmente tire do papel aquilo que está no papel. Então, o 9º passo é para a gente poder dar o impulso suficiente, correr o risco até de errar. Mas eu preciso correr o risco. É preferível correr o risco errando do que parado. E não correr risco nenhum e não saber aonde que isso vai parar. Tá? Então, eu preciso me movimentar. E o 10º passo, para fechar. Controle da execução. Eu preciso saber se a gente teve pequenos avanços, se a gente teve problemas na hora de fazer aquilo que a gente combinou, se falta conhecimento, se falta habilidade. Eu preciso identificar para rapidamente corrigir e, assim, analisar os resultados, volta para o Canvas, revisa. É o tempo todo, é um vai e vem. Eu preciso analisar o plano e preciso analisar como eu executei e ver se essa execução pode ser melhorada ou não. Tá? Não tem grandes mistérios nisso, mas eu acho que esse método acaba nos dando condições de pensar um pouco mais de forma objetiva a nossa carreira, de forma mais objetiva o nosso escritório e conseguir, assim, fazer com que, enfim, a gente tome as melhores decisões. Tá? Esse é o grande objetivo da gestão, que a gente tome as melhores decisões, mas eu preciso tomar as decisões, preciso ter a coragem de decidir. Quando a gente decide por uma coisa, eu estou dizendo não para várias outras coisas. Tá? E fechando com essa frase aí, exatamente, a vida que queremos ter é diretamente proporcional às decisões, sejam elas grandes, pequenas, de qualquer ordem, que nós tomamos todos os dias. A vida acontece agora. Agora, que horas são? 9h20 do dia 25
do mês de maio do ano de 2017 é o momento mais importante da minha vida. Agora. Daqui 5 minutos eu não sei. 1 hora atrás, o café que eu tomei já era. Isso não é mais importante, o importante é agora. Então, a gente precisa cuidar das decisões que a gente toma agora. Se eu fizer isso planejadamente, eu aumento o meu grau de possibilidade de dar certo, ao invés de ficar tomando decisão ou não tomando, enfim. Tá? Então, era esse o recado que eu queria deixar para vocês, era isso que eu queria deixar nessa manhã para vocês aqui, e fazer 3 convites. Primeiro, redes sociais, me segue lá, tem muita coisa que a gente divulga, frases para fazer vocês refletirem, enfim, tem uma série de coisas que a gente se dedica para nós sairmos dessa falta de conhecimento de gestão que ninguém teve nos escritórios de advocacia. Segundo, a gente está com 2 canais do YouTube também com essa mesma motivação, que é o Mundo Jurídico do Futuro e Beatles e Advocacia, que é um canal meu que eu faço meio lado B. Então, fica o convite para vocês pesquisarem também no YouTube, Mundo Jurídico do Futuro e Beatles e Advocacia. E, por fim, entrar no nosso site, tem um volume enorme de textos, de artigos, onde vocês vão poder eliminar esse gap da falta de conhecimento, de reflexão sobre gestão de escritório. Tá bom, gente? Obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada por estar aqui e um excelente dia de trabalho para todos nós.